Então, pessoal, como foi dito no início do nosso vídeo, vamos para a segunda parte do vídeo de função polinomial do segundo grau. Nos acompanhe. Então, pessoal, começando a segunda parte do vídeo, nós temos o gráfico de uma função polinomial do segundo grau. Essa parte aqui a gente só vai entender quais são os elementos do gráfico. Observe, primeira coisa, o gráfico é sempre uma parábola. Então, a gente vai observar que a parábola é neste formato aqui. Ele assemelha a uma antena parabólica. A parábola é neste formato aqui. O que é que eu tenho que observar de elementos aqui? Eu tenho um ponto qualquer, um ponto qualquer. Eu tenho este ponto aqui, esses dois pontos aqui, que interceptam no eixo de x, e tem este ponto aqui que é o vértice. Observe, a gente vai estudar cada um desses pontos. Fora os normais aqui. Mas o que é que eu tenho que lembrar? Que sempre o gráfico, quando interceptar no eixo de x, é o zero da função. A gente vai ver isso daqui a pouco. E isto aqui, este ponto aqui é o vértice, que a gente também vai ver daqui a pouco. Ok? Então, o que é que a gente tem que saber primeiro? Que o gráfico de uma função é representado por uma parábola. E toda parábola, pessoal, ela tem uma concavidade. Então, a gente vai observar que quando a parábola tem a concavidade para cima, é porque o A é positivo. Quando ela tem a concavidade para baixo, é porque o A é negativo. Então, A positivo, parábola com concavidade para cima. A negativo, parábola com a concavidade para baixo. Um exemplo de A positivo, f de x igual a 3x ao quadrado mais 5x menos 8. O A positivo. Um exemplo de um A negativo, f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 8x menos 5. Negativo. Ok? Raízes da função. Pessoal, como a gente já tinha visto ali há pouco, o gráfico ele vai interceptar o eixo de x nos valores do zero da função. Então, observem. Aí vocês já conhecem o delta, né? A gente já viu o que é o delta. Então, quando o delta for positivo, delta maior que zero, pessoal, a função ela terá duas raízes reais e distintas, diferentes. Quando o delta for menor que zero, a função ela não vai ter raiz real, não terá raiz. E quando o delta é igual a zero, a função ela vai ter duas raízes reais e iguais, ou somente uma raiz. Então, observem aqui as representações no gráfico. Quando o delta é menor que zero, observem que o gráfico não toca no eixo de x, o eixo de x está passando aqui embaixo, ou aqui em cima, porque são dois gráficos a depender da concavidade. Quando o gráfico, o delta, é igual a zero, observem que o gráfico só está tocando em um ponto. Por quê? Porque só tem uma raiz real. E quando o delta é maior que zero, observe que ele está tocando em dois pontos. Por quê? Porque são duas raízes reais diferentes. Ok? Continuando. Vértice da parábola. Pessoal, o que é o vértice da parábola? Analisem comigo. Eu tenho aqui o gráfico, a parábola. Ela vem lá do infinito, lá de cima. Aí vem caindo, 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 caindo. Quando chega neste ponto, ela retorna. De forma parecida, análoga, ela vem daqui de baixo, quando A é negativo. Ela está vindo lá do infinito. Sobe, 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 sobe. Quando chega no vértice, ela cai. Então, o vértice, pessoal, é o ponto onde a parábola ela muda de sentido.
E, como todo ponto, o vértice ele tem suas coordenadas, x do vértice e y do vértice. Tanto o x do vértice quanto o y do vértice tem fórmulas. Quais são as fórmulas de x do vértice? Menos b sobre 2a. Qual é a fórmula de y do vértice? Menos delta sobre 4a. Lembrando que vamos agora para alguns exemplos. Calcule os vértices das parábolas das funções abaixo. A primeira função, f de x igual a 2x ao quadrado mais 8x menos 3. Então, ó, quem seria o x do vértice? X do vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, nós teremos menos 8 sobre 2 vezes 2. Menos 8 sobre 4 menos 2. Para calcular o y do vértice, preciso do delta. Quem é delta? b ao quadrado menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é menos 3. Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Delta igual a 64 mais 24. Delta igual a 88. Y do vértice menos delta sobre 4a menos 88 sobre 4 vezes 2 menos 88 sobre 8, que vai dar menos 11. Então, eu já tenho x do vértice e o y do vértice. Da mesma maneira, a letra B, ó. Quem seria x do vértice menos b sobre 2a, como sempre, menos 12 sobre 2 vezes a, que é menos 1. Menos 12 sobre menos 2, 6. X do vértice. E o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Só que eu não tenho delta. Então, nós temos que calcular este delta. Quem é delta? b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta 144 menos 20. Delta igual a 124. Então, y do vértice menos 124 sobre 4 vezes a, que é menos 1. Menos 124 sobre menos 4. Teremos 31. Pessoal, agora eu tenho uma observaçãozinha para fazer a vocês. Toda vez que o x do vértice for um número inteiro, eu costumo fazer direto. Alan, por que só número inteiro? Porque geralmente fração, a galera se atrapalha mais um pouquinho. Mas quando o x do vértice é um número inteiro, ó, eu pego o x do vértice e substituo na função, ó. Mais 8 vezes menos 2 menos 3. Observem o resultado, ó. Menos 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 16, menos 3. Quanto é 8 menos 16? Menos 8. Menos 8 menos 3. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 11, igualzinho. Então, toda vez que o x do vértice for um número inteiro, substitui direto na função e você já encontra o y do vértice. Valor máximo e valor mínimo de uma função. Pessoal, o que é o valor máximo e o valor mínimo de uma função? A gente vai observar o seguinte, ó. Primeira coisa, quando eu falo em valor da função,
eu vou estar sempre falando do y. Eu vou estar sempre falando do y. O valor da função, eu vou estar sempre falando do y. Então, me acompanhe no gráfico. Ó. Ele está lá em cima. Aí vem descendo, 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 até chegar no vértice. Quando chega no vértice, ele sobe novamente. Se ele estava lá em cima e caiu até o vértice, a gente diz que ele chegou no mínimo. Por isso que a gente fala que o vértice, neste caso, é o ponto mínimo. Da mesma maneira, ó, se eu tenho com a parábola voltada para baixo, o valor da função está lá embaixo. Vai subindo, 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 até chegar no vértice. Quando ele chega no vértice, volta a cair. Então, a gente chegou aqui no seu ponto máximo. Por que ponto máximo? Porque se estava lá embaixo e subiu, se ele subiu, ele foi até o seu máximo. Ok? Agora, pessoal, quando fala em valor máximo ou valor mínimo, a gente vai estar sempre falando do y do vértice. Ó, valor mínimo. Valor mínimo. Vai estar sempre falando do y do vértice. Ou valor máximo. Valor máximo. Muita gente se atrapalha falando ou um ou outro. Quando um é mínimo, o y do vértice, o outro é x do vértice. Não. Sempre quando fala em valor mínimo ou valor máximo, estamos falando sempre do y do vértice. Vejamos alguns exemplos. O primeiro aqui, ó. Uma bola, ao ser chutada num tiro de meta por um goleiro, numa partida de futebol, teve sua trajetória descrita pela função h de t igual a menos 2t ao quadrado mais 8t, com t maior ou igual a zero. Onde t é o tempo medido em segundos e h é a altura em metros da bola no instante t. Determine após o chute, letra A, o instante em que a bola retornará ao solo, letra B, a altura atingida pela bola. Pessoal, vamos entender primeiro aqui, ó. Vamos analisar a situação. Vamos supor que o campo de futebol é no primeiro quadrante do plano cartesiano. Então a bola sai daqui, ó, no chute. O goleiro chutou a bola, ela faz esta trajetória, sobe, 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 e depois ela cai. Observem que quando ela chega neste ponto aqui, ó, ela chegou na sua altura máxima. E ela saiu do solo e chegou no solo. Lembrando que este eixo daqui, galera, é o eixo de x. E este eixo daqui é o eixo de y. Então, o que é que a gente pode observar aqui? Primeiro, quando ela chega nessa altura máxima, é a altura atingida pela bola, é a altura máxima. E esses dois pontos aqui, ó, são conhecidos como zero da função. Então, pessoal, na letra A, o que é que a gente tem? Ele quer o zero da função. Ele quer o zero da função. Então, ó, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou observar? Se eu quero o zero da função, eu vou pegar a função e igualar a zero. E aí o que é que eu tenho? Uma equação de segundo grau incompleta. Ponho o t em evidência, menos 2t mais 8 igual a zero. Ou t é igual a zero, ou menos 2t mais 8 igual a zero. O t igual a zero é no instante que a bola saiu. Então, o que eu quero é o outro. Menos 2t é igual a menos 8. Multiplico por menos 1, porque está negativo. 2t igual a 8. T igual a 8 sobre 2. T igual a 4. O 2 estava dividindo, multiplicando, né? Passou dividindo. Achei, então, o instante em que a bola toca o solo.
retorna ao solo. Já na letra B, ele está querendo a altura atingida pela bola. Então, ele quer a altura máxima que a bola atingiu. Para isso, preciso do delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Observe que o C é zero, pessoal, porque ele não tem. Ó. Então, C é zero. Já que o C é zero, essa parte final aqui ela vai embora. Eu só tenho delta igual a 64. Então, y do vértice, que é o valor máximo, vai ser o quê? Menos delta sobre 4A. Então, y do vértice menos 64 sobre 4 vezes menos 2. Y do vértice vai dar igual a menos 64 sobre menos 8, que teremos 8. Então, a altura máxima atingida pela bola foi 8 metros. Ok? Então, pessoal, o novo exemplo. Em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola, de acordo com a seguinte função: y igual a x ao quadrado mais 60x. Determine a altura atingida pelo avião. Pessoal, se ele quer a altura atingida pelo avião, ele quer a altura máxima. Ele quer a altura máxima, ele quer o y do vértice. E o y do vértice, pessoal? Não sei. Então, vamos calcular o delta. Que é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que é zero. Então, ó, se o C é zero, corto tudo aqui. O delta vai ser somente 3.600. Delta igual a 3.600. Então, y do vértice, que é menos delta, sobre 4A, teremos menos 3.600 sobre 4 vezes menos 1. Menos 3.600 sobre menos 4. Sinais iguais, na divisão resultado positivo, 900 metros. 900 metros foi a altura atingida. Pessoal, mais uma observação aqui para a gente. Quando é que eu vou saber se ele está pedindo o x do vértice? Geralmente, pessoal, toda questão que envolve x do vértice, ele vem com essa frasezinha aqui, ó. Para quê? Esse termo, para quê? Como assim, Alan? Por exemplo, nessa questão aí, ó, ele falaria o seguinte: determine o valor de x para que o avião atinja a altura máxima. Às vezes, quando fala assim, ó, questões de empresas, uma fábrica produz determinadas unidades de um produto. Ponto. Aí ele fala assim: determine a quantidade de produto para que a empresa tenha lucro máximo, ou para que a empresa tenha custo mínimo. Toda vez que você ouvir falar na questão em para que, ou algo semelhante ao para que, ele vai estar pedindo sempre x do vértice. Ok? No mais, o restante é tudo y do vértice. Imagem de uma função polinomial do segundo grau. Pessoal, o que é a imagem da função polinomial do segundo grau? São todos os valores que o y pode assumir. Aí eu vou observar que a depender da concavidade da função, eu tenho uma fórmula diferente, que só muda, na verdade, o sinal de desigualdade. Mas vamos analisar da seguinte maneira, ó. Como é que eu consigo enxergar a imagem no gráfico? É como se eu pegasse o gráfico e apertasse ele todo no eixo de x, ó. Eu trouxesse ele todo para o eixo de x. Então, ele vai começar neste ponto aqui, ó, e vem para cima. Da mesma maneira, neste outro gráfico, ele começa neste ponto aqui e vem para baixo. Por isso que a imagem, pessoal,
é do y do vértice para cima. Por isso que eu digo, ó, y pertence a R, tal que y é maior ou igual a y do vértice. Porque é do vértice para cima. E, de forma análoga, quando A é negativo, y pertence a R, tal que y é menor ou igual a y do vértice. Logo, pessoal, o que é que eu posso concluir? Que para que eu encontre a imagem da função, eu necessito do y do vértice. Por exemplo, eu quero a imagem da função y igual a 2x ao quadrado menos 8x mais 3. Tenho que encontrar o quê? O y do vértice. Vou fazer neste caso, ó, naquele outro modo lá, bem rápido. Como assim, Alan? Encontra o x do vértice primeiro. Quem é x do vértice? Menos b sobre 2a vai dar 8 sobre 4 e vai dar 2. E substituo na função 2 vezes 2 ao quadrado menos 8 vezes 2 mais 3. Y do vértice, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 16 mais 3. 8 menos 16 dá menos 8. Menos 8 mais 3, menos 5. Achei o y do vértice. Direto. Qual é a fórmula da imagem? Y pertence a R, tal que y é maior ou igual a menos 5. Por que eu usei o maior ou igual, pessoal? Porque o A é positivo. Neste caso aqui com A negativo, vou fazer do método tradicional. Acho o delta primeiro. Quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai dar igual a 25 menos 24. Delta é igual a 1. Então, y do vértice igual a menos delta sobre 4a menos 1 sobre 4 vezes a, quem é a? Menos 3. Vai dar igual a menos 1 sobre menos 12. O que é que eu faço aqui? Somente o jogo de sinal. 1 sobre 12. Achei o y do vértice. Então, é só encontrar a imagem agora, a fórmula da imagem. Imagem é igual a y pertence a R, tal que y menor ou igual a 1 sobre 12. Por que agora é menor ou igual? Porque o A é negativo. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima. Então, galera, chegamos ao fim do nosso vídeo de função polinomial do segundo grau. Eu espero que tenham gostado. E quem gostou já sabe, curte, compartilha e segue o nosso canal. Muito obrigado, até a próxima.